Oi, boa noite. Vamos dar continuação à resolução da prova de matemática da FUVEST 2021. Essa daqui é a parte 2. Estamos já na questão 5. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Então vamos lá, o que aconteceu? O meu valor V vai ter um aumento de 6% em relação a P. Ou eu posso falar, né? Então como é que a gente pode escrever isso aqui matematicamente? A gente pode escrever em relação ao aumento, mas a gente também pode reescrever dessa forma aqui, ó. Que o meu valor P antigo é o meu valor novo menos 6%, que é o valor antigo. Quer dizer, que é o valor que aumentou. Certinho? Por quê, ó? O que eu tô falando? Eu posso falar assim, que V é igual a P mais 0,06P. Ou eu posso falar dessa forma aqui. Então a gente vai trabalhar dessa forma, fica melhor. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que o valor P, o valor anterior, é o meu valor novo menos o aumento. Tá vendo? Então, agora é só isolar o V. Vai ficar 1 menos 0,06 é 0,94. Então vai ficar V é igual a P sobre 0,94, que é a alternativa D. Essa questão você também poderia resolver por excluindo as alternativas, porque ó, esse daqui você está falando assim, soma 6 centavos em cada produto, então essa questão aqui não faz sentido. Essa daqui você está falando para pegar e multiplicar 0,94, que seria 1 menos 6%, vezes 1 mais 6% vezes P, também não faz muito sentido. Essa daqui, ó, ela está errada porque teria que ser 1,06, então tá errada. E essa daqui, ó, se eu estou pegando o P e multiplicando por um valor menor que 1, o que acontece se eu pegar 2 e multiplicar por 0,5? Não dá 1? Então, se eu multiplico o número por um número menor que 1, diminui. Então, o meu V, nesse caso aqui, é menor que P. Ou seja, o meu valor, quando eu aumento o valor do produto e ele fica mais barato, então também está errado. E aí só sobra a alternativa D. Mas esse daqui é o jeito certo de fazer. Vamos para a questão 6. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogador recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre a quantidade de arremessos e acertados e errados do seu jogador? Bom, eu vou chamar de acertos, eu vou chamar de A, para facilitar, que é os acertos. E os erros eu vou chamar de E, para a gente saber com o que a gente está mexendo. Bom, isso aqui, ó, o que ela está me falando? Que cada vez que eu acerto, ó, um, a, um acerto me dá 5 pontos. E um erro eu perco menos 2 pontos. Então, ó, o que a gente pode falar? Que
Então agora a gente vai montar a nossa sistema de equação. Quais as informações que a gente vai usar para montar? A gente vai usar essa e essa. Por quê? Olha, se ele me falou assim que no fim de 50 arremessos, então se eu arremessei 50 vezes, ou seja, eu acertei algum valor, certo? E eu errei algum valor. Mas eu sei que no final eu fiz 50 vezes. Então eu arremessei 50 vezes. Uma certa parte eu acertei, outra parte eu errei. Mas a soma das vezes que eu acertei e das vezes que eu errei tem que dar 50, porque eu só joguei 50 vezes a bola. Então, isso não dá pra eu ter acertado 30 e errado 30 se eu só joguei 50 vezes, certo? E aí ela fala, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Ou seja, ó, cada acerto é 5 pontos. Então, ó, 5 vezes A. Cada acerto é 5 pontos. Mais, né? Ou menos aqui, né? E aí cada erro ela perde 2. No final ela teve 124. Porque, ó, aqui eu tô falando em quantidade de arremesso. Eu arremessei tantas vezes e acertei tantas. Eu arremessei 50 vezes, acertei A e errei B. E eu não sei quanto que é. Mas eu sei que se a cada acerto eu faço 5 pontos e a cada erro eu perco 2 pontos, eu tive 124 pontos. Então a gente montou o sistema de equação, agora resolver. Para resolver, eu vou fazer pelo método da adição. Então eu vou multiplicar a parte de cima por 2, a equação de cima por 2. Vai ter 2A mais 2Z igual a 100. 5A menos 2Z igual a 124. Aí a gente vai fazer a soma. Quando a gente somar, vai cancelar 2z com menos 2z. Vai ficar 7a igual a 224, certo? E a é 224 sobre 7, que dá 32. Então ela acertou 32 cestas. Pronto, se eu sei que o acerto mais o erro é 50 arremessos, se ela acertou 32, ela errou 18 vezes, certinho? Aí ela quer saber qual a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados. Então, a diferença entre acertos e erros. Olha, a diferença entre acertos e erros é A menos E, certo? Que dá 32 menos 18, que é igual a 14. Pronto, alternativa B. Então, esse exercício aqui é só você conseguir montar o sistema de equação. O sistema de equação, desculpa. Então você basicamente tem que entender as informações que o texto deu para saber que se ela jogou 50 vezes, a quantidade de acerto mais a de erros tem que dar 50 vezes que ela jogou a bola. E os pontos, cada vez que você acerta, você ganha 5. E cada vez que você erra, você perde 2. E você no final teve 124 pontos. Você conseguiu montar o sistema e aí é só resolver. Tranquilinho. Questão 7. Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 60 por 24 por 18, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Quantos cubos? Bom, eu vou desenhar um paralelepípedo aqui pra gente. Vou tentar, né, desenhar um paralelepípedo. Vamos lá ver se eu vou conseguir desenhar o paralelepípedo aqui.
Beleza, dá pro gasto. Aí o que que o exercício me fala? Bom, o exercício me fala o seguinte. Esse paralelepípedo tem medidas de 60 centímetros por 24 por 18 centímetros. Certo? Então a gente vai lá. O que o exercício está pedindo é: eu quero colocar vários cubos aqui de forma que eu consiga colocar a menor quantidade possível. Então, o que que a gente tem, ó? Se ele quer saber a menor quantidade de cubos, pensa comigo. Se você for encher uma caixa com um cubo, você vai conseguir encher a caixa. Quanto menor for o cubo que você pôr dentro da caixa, maior maior vai ser a quantidade que você precisa, certo? Quanto menor for o tamanho do cubo que você está tentando colocar lá dentro, maior vai ser a quantidade. Então, qual que é, se eu quero saber qual que é a menor quantidade, eu preciso saber qual que é o maior cubo, certo? E aí quando você tem essa ideia de, eu preciso saber o maior cubo, a maior quantidade, a menor quantidade, o maior cubo, a gente tem que resolver um máximo divisor comum. Bom, qual que é o máximo divisor comum entre 60, 24 e 18? Bom, você vai lá e divide por fatores primos. 2 vai dar 30, 12, 9. Aí você divide por 3, que dá 10, 4, 3. Depois por 2, você vai ter 5, 2, 3. Aí você tem que dividir por 5 aqui, sobra aqui fica 2, aqui fica 3, depois por 2 e depois por 3. Bom, o máximo divisor comum é o 2 vezes o 3. Aqui, ó. 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, o maior valor que divide 60, 24 e 18 ao mesmo tempo é 6. Então, o exercício está calcular o MDC é basicamente isso. Você quer saber, ó, se eu pegar o 60, pegar o 24 e o 18, qual que é o maior valor que divide os três ao mesmo tempo? Bom, o 2 divide, o 3 divide, e o 6? O 6 também, ó. 6, 60 por 6, 10. Que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, 60 por 6, 10. Por 20, 24 por 6, 4. 18 por 3, 18 por 6, 3. Mas se vocês repararem, a partir daqui, eu não consigo aumentar. Porque, ó, se eu fosse pro 12, tá vendo, ó, 12. É, 60 por 12, 5. 24 por 12, 2. 13 por 12. Vai dar número com vírgula. E o exercício deixou bem claro que ele quer, ó, arestas naturais, ou seja, ele quer um cubo que tem um lado 2, um lado 3, ou seja, números positivos sem vírgula, números inteiros positivos. Então é para isso que a gente calcula MDC, porque eu tô pensando assim, pô, qual que é o maior lado do cubo que eu posso encaixar e vai fechar a caixa? Porque aí, esse daqui é o lado desse nosso cubinho, porque ele tem 6 de cada lado, cada aresta dele. Porque o que acontece? Eu consigo colocar 10 cubos aqui, 6 cubos aqui, 4, desculpa, eu consigo colocar 10 10 cubos aqui, um do lado do outro, 4, eu consigo colocar 10 nessa fileira, 4 para fechar lá embaixo e depois empilhar numa altura de 3. E vai ficar fechadinho. Então a gente calcula o máximo divisor comum. Bom, agora é fácil, né? Porque eu quero saber, ó, a quantidade de cubos vai ser o quê? Olha, eu tenho um volume do paralelepípedo e eu divido pelo volume do cubo, eu sei quantos eu vou conseguir colocar lá dentro.
O volume do paralelepípedo é 60 vezes 24 vezes 18. O volume do cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Então a gente simplifica, sobra 10. Simplifica, sobra 4. Simplifica, sobra 3. Vai ficar 10 vezes 4, 40, vezes 3, 120 cubos. Essa é a menor quantidade de cubos que cabe ali dentro. De cubos que não tem o lado quebrado, certo? Que não tem o lado raiz de 2 ou coisa do tipo. Então a ideia por trás desse exercício é você entender que o exercício te pede, como ele te pede a menor quantidade, você tem que saber qual que vai ser o maior cubo. Se você quer o maior cubo, você precisa do maior divisor comum. Você resolve o maior divisor comum e aí você divide pelo o volume do paralelepípedo com o volume do cubo, para saber quantos cubos cabem lá dentro. E é isso. Então aqui finaliza a parte 2. Muito obrigado pela audiência e eu vou deixar a resolução na descrição do vídeo.